Essa imagem do esforço em empurrar o comunismo para longe e tirando da frente é uma imagem icônica dessa luta que travamos, né? Muitos de nós, entre os quais eu me incluo, nós estamos nisso há uma década, lutando ostensivamente, embora eu tenha começado a combater há mais tempo. Algumas das pautas do globalismo eu nem sabia que ele existia. Eu combatia as coisas porque eu achava errado. E de cerca de 10 anos para cá que a gente começou a saber contra o que nós lutávamos, né? Que o globalismo criou o comunismo. A palavra comunismo foi criada numa reunião de banqueiros no século XIX, porque eles haviam financiado e alavancado a Revolução Francesa para derrubar a monarquia francesa e viram que o negócio não funcionou muito bem. Foi um caos, uma sangueira, uma mortandade, um horror. E tanto que eles ressuscitaram a monarquia, eles alavancaram o Napoleão Bonaparte para resolver aquela situação e depois usaram Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi usado no plano para assumir o controle da Bolsa de Londres, tá? Mas isso é uma outra história, tá? Mas como não funcionou na França, eles perceberam que faltava uma doutrina para conseguir controlar o pessoal que eles pilotavam. Então, eles chegaram à conclusão que essa doutrina deveria ter pontos em comum com as principais formas de pensar, né? E que isso faria com que ela fosse facilmente aceita e, ao mesmo tempo, dificultaria que tivesse rejeição, tendo pontos em comum, quanto mais tivesse, né? Então, o que eles queriam era um comunismo, algo com pontos em comum com as principais formas de pensar. Então, aí eles financiaram Marx e outros tantos, né? Financiaram a distribuição de obras, na época que livro era um artigo de luxo, desfrutado só por pessoas muito ricas, né? Então, eles criaram o comunismo e mantêm praticamente todo esse tempo aí, né? Faz muito mais de século, que eles mantêm essa falsa divisão entre a esquerda e a direita. E isso é a coisa mais falsa que tem, porque seriam formas de gerir a sociedade para que as pessoas tivessem acesso a condições de bem-estar, saúde, segurança, etc., que é totalmente desnecessária essa discussão ideológica de esquerda e direita, pelo simples fato de que a humanidade já alcançou, no início desse século XX, XXI, aliás, no início desse século XXI, a humanidade alcançou as condições para ter e distribuir e entregar a toda a população do planeta uma qualidade de vida, bem-estar, saúde, né? Melhor que o da classe média alta. Isso só não acontece porque essas pessoas absurdamente ricas e influentes, né, que controlam mais de 75% da economia, controlam as grandes corporações, as grandes editoras, as grandes redes de comunicação, distribuição de notícias, que controlam os políticos. Porque uma das coisas que acontece é que eles não escolhem os políticos à toa, eles escolhem pessoas que têm aquela expressão, como é que se diz? O rabo preso, né? Eles pegam para ser o da vez que vai entrar, alguém que tem o rabo preso, porque se tem o rabo preso, eles controlam facilmente, né? Então, eles controlam tudo.
E eles têm medo de perder o controle, que realmente é real, tem que ter medo, porque à medida que as pessoas despertam, elas deixam de ser manipuladas, né? A mente é que nem o paraquedas, né? Funciona melhor aberta. Quando a pessoa abre a percepção dela, é claro que existe uma série de mecanismos para impedir isso, né? Mas é inexorável. A verdade é que nem água descendo, ela vai encontrar um lugar para aflorar. E eles estão desesperados, porque o que eles fizeram? Quando eles viram o que aconteceu no Egito e o que aconteceu na Ucrânia, né, que a população conseguiu derrubar governo, se mobilizando, principalmente pelas redes sociais, eles passaram a ter digamos assim, uns guerrilheiros virtuais, né? Houve tem uma foto que circulou de 2013, dizem que foi o Mossad que fez, né? De um encontro no interior de São Paulo, um prédio que parecia ser um ginásio, em que estavam ali sendo treinados o pessoal que formaria, então, o chamado MAV, né? E que depois foi escancarado naquele caderno de teses do PT, que foi publicado em 2015, tá? Depois do encontro deles, publicaram um caderno de teses que falava do MAV, falava que eles tinham que sufocar o Bolsonaro, porque eles já estavam percebendo que o Bolsonaro era que nem buraco, quanto mais eles tiravam, maior ficava. E aí alavanca o outro ponto central que nós temos nessa conversa, que é a questão da fé. Tá? O Bolsonaro é a prova viva de que nós estamos sendo instrumentos da realização de um plano ultradimensional. Um plano ultradimensional para livrar a humanidade desse domínio da manipulação, para que prevaleça a verdade. Porque esse domínio da manipulação ele sempre ocorreu pela mentira, pelas narrativas, pela repetição ad nauseam das mentiras até que elas fossem aceitas como se verdades fossem, tá? Da perseguição implacável às pessoas que ameaçavam os interesses do globalismo, tá? E da destruição sistemática de qualquer liderança autêntica que surgisse. Tá? E com o Bolsonaro, eles não conseguiram fazer isso. Tá? O sujeito era um militar vocacionado para a carreira militar. Ele, quando era menino, ele ajudou a combater a guerrilha do Araguaia. Do Araguaia, não, lá na terra dele, lá em São Paulo. Eu já estou misturando as coisas aqui, tá? Eu já me emociono com essas histórias. E ele não conseguia se calar diante da injustiça e diante do soldo pífio que estavam recebendo os cadetes que passavam 4 anos nas agulhas negras. Aquele mecanismo que eu falei agora há pouco, numa outra conversa, sobre o aparelhamento das instituições, como é que você faz? Você reduz o ganho, aí a pessoa não tem como viver, aí ela vai embora. Né? Então, eles estavam fazendo isso, queriam aparelhar as Forças Armadas, e o Bolsonaro não deixou. Ele fez, ele botou a boca no trombone, começou a botar, e a Veja deu espaço para ele, e ele publicou um artigo na última folha interna, aquela opinião, em que ele escancarava isso e passou a ser perseguido, porque o pessoal do globalismo pilhava os comandos militares, pilhava os políticos incomodavam os militares, esse cara, onde é que você se viu, insubordinação, e como ele
ele, ele, ele percebeu que iam aprontar alguma coisa para ele, por conta dele ter posto a boca no trombone e ter salvo o exército do aparelhamento, né? Alguém disse para ele que uma saída era se candidatar, porque durante o período da campanha suspendia aquela relação de trabalho dele com o exército, eles não iam poder tocar um processo administrativo contra ele nesse período, né? E se por acaso ele se elegesse, ele ia para a reserva remunerada, né? Então ele se inscreveu. E como tudo que ele fez, ele sempre foi muito dedicado, ele é muito dedicado, ele é muito trabalhador. Eu acredito que ele deve estar dormindo umas 4 horas por madrugada, e olhe lá, 4, 5 horas no máximo, tá? Para conseguir lidar com toda a quantidade de informações que ele tem, tá? Ele terminou fazendo uma campanha baseada em um crédito de xerox que um amigo deu para ele. Olha isso, faz os xerox aí para fazer os teus folders. Ele fez uns 500 xerox, né? Fez um cartaz numa cartolina que ele mesmo pintou com tinta e foi para frente dos quartéis, tá? Pedir voto, e se elegeu. E já começou fazendo auê, porque o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro comprou um opalão para cada vereador, tá? Que era um carro, era o sonho de consumo de todo mundo, um opalão, né? E que, mas muito gastador, e o Bolsonaro devolveu o Opala. E aí foi indo. E ele começou, ele na eleição seguinte acharam que ele ia ajudar a fazer votação para eleger alguém no partido, pilharam ele para concorrer a deputado federal, achando que ele ia fazer uma pequena quantidade, uma razoável quantidade de votos para ajudar a eleger alguém. Não, que nada, ele fez uma votação expressiva e já virou deputado federal. E a partir dali ele passou a incomodar, né? E foi aí que e sempre sem se deixar. Eu, na verdade, eu nem acreditava que ele, quando começaram a falar do Bolsonaro, lá na metade da década passada, e eu começava a ver coisas dele, eu ficava curioso, e será que é mais um desses falcatrua que inventaram para nos enganar, para nos engrupir, para nos dar falsas esperanças, né? E eu realmente não queria ser enganado de novo, não queria ser enganado de novo. Então, o que eu fiz? Quando eu soube que ele estava fazendo pré-campanha para presidente, sem cogitar em qualquer outra coisa, eu me juntei no pessoal que estava organizando, tá? Não, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. E lá pelas tantas eu vi que tinha uma falha ali, que era a segurança. Eu digo, não, então deixa que eu vou coordenar a segurança. E coordenando a segurança, eu tive a oportunidade de ficar próximo do nosso atual presidente durante, no mínimo, as 20 horas. Aí calibrando ele o tempo todo. Eu sou mestre em neurolinguística, eu sou mestre em arte marcial, eu sou árbitro acostumado a perceber no alinhamento da coluna do sujeito que está de kimono, né? A vários metros de distância. Então, eu tenho uma capacidade muito boa de calibrar as pessoas, de medir, e eu pude ver que aquilo ali não existia. De onde é que tiraram esse cara? Era Caxias para mais de metro, né? E essa impressão que eu fiquei é que ele era o enviado para resolver esse problema. E realmente ele faz aquilo que faltava, que é o elo de ligação entre todos nós, pessoas decentes, que era o que faltava para nós podermos virar esse jogo. Nós sempre fomos divididos e jogados uns contra os outros, e nós temos algo que une a todos nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Esse é o cara. Esse é o cara que veio para liderar a libertação humana. Então, meu amigo, minha amiga, tenha fé.
Aquela história de que fé move montanhas não é mentira. Tá? Eu tenho até um trabalho em que eu ensaiei a fórmula da apometria, em que explica alguns milagres que, do ponto de vista da física da nossa dimensão aqui, não seriam possíveis. Né? E é importante ter fé, porque a fé ela nos dá força e nos capacita a vencer o medo. E o medo inabilita a capacidade cognitiva. Nosso mecanismo fisiológico, ele é feito de uma forma que, quando nós sentimos medo, a energia é canalizada para o cérebro primitivo. E falta energia no cérebro racional, a gente não pensa com clareza, tá? E faz bobagem, tá? E é uma coisa, é um círculo vicioso, porque aí a pessoa faz bobagem, ela fica com mais medo, porque se sente mais indefesa, porque a nossa ferramenta, a nossa arma é a inteligência. E para isso você tem que aplacar o medo. Para aplacar o medo, nada mais eficaz do que a fé. É claro que o treinamento nas artes marciais, né, nas artes de guerra, o treinamento militar, ele capacita a pessoa a vencer o medo, mas também usando a fé, né? Porque não é fácil segurar o medo quando você vê as balas, vê e ouve, praticamente sente as balas unindo, né? E é o que está acontecendo com essa gente aí do outro lado, esse pessoal do mal, eles estão apavorados, tá? Eles estão apavorados, gente, né? Isso que eles estão fazendo é desespero. Eles tiraram as máscaras, eles não fingem mais, que eles não fazem mais aquela encenação, eles escancararam que eles são maus. Por quê? Porque eles estão desesperados. Tá? Eles estão vendo a coisa toda, né, acontecendo, a conscientização exponencial. Eu falava isso lá atrás, como muitas coisas que eu falei, eu tenho essa coisa de ser visionário e dizer coisas que eu vejo 10 anos ou mais antes e ninguém vê. E aí as pessoas dizem, é maluquice. Só que depois acontece. Eu lá atrás, 10 anos atrás, eu dizia que a conscientização tal, né? E está acontecendo, né? Porque cada pessoa que desperta é um conscientizador, né? Pode até passar um período meio em catarse para conseguir acomodar todas as ideias, tal, mas a pessoa depois vem com sangue nos olhos para querer acabar com o mal, né? Que enganou a todos nós, né? Olha aí, 2020 vai ser conhecido como o ano que não existiu. É assim que a história vai se referir a 2020. Tudo porque a China quer dominar o Brasil para ter um celeiro fornecendo alimentos para eles poderem levar adiante o imperialismo. E eles despejaram bilhões nas mãos dessa gente que está aí agora. E além deles terem despejado bilhões pagando esse pessoal tudo tem o rabo preso. Eles têm o rabo preso. Então, os chineses têm eles com o rabo preso e está pilotando aí a coisa toda. Né? Mas, com o fim, que eu sempre costumo dizer, Jesus, um ser da 12ª dimensão, investiu 1000 anos para conseguir encarnar aqui nesse planetazinho minúsculo, tá? Atarzado. Tu acha que um sujeito desses, com essa evolução que eu não consigo nem imaginar uma milionésima parte, ele ia fazer tudo isso se não houvesse um plano divino para salvar a humanidade do domínio do mal? A fé é a nossa ferramenta
para alavancar a libertação. Porque sem liberdade, nós não temos mais nada. Tá bom? Um grande abraço.